tarde a todos. Sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Renato Vasques para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Convoco a secretária Edna Maí para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica 15/14, da sessão 504 ordinária, segunda sessão legislativa. Mesa diretora, Beatriz, Adão e Jeane. Lista de presença, ausência do Paulo Cunha e Renato Vasques. Ata da sessão anterior. Foi feita a leitura da ata e em discussão, não havendo, a mesma foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei 18/14, de autoria do Executivo, que altera a lei número 1593/13, que autoriza a firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal de Mineiros e dá outras providências. O lido prefeito vereador Gervani fez a defesa e, sem discussão, aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto 19/14, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei no 1599/13 e dá outras providências. O lido prefeito vereador Gervani fez a defesa e, sem discussão, aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto 21/14, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1597/13, que autoriza a firmatura de convênio com obras sociais da Diocese de Jataí, Lar Bom Pastor e da outras providências. O lido prefeito fez a defesa e, sem discussão, aprovado por unanimidade. Na justificação de voto, o vereador Washington comentou sobre o projeto Bom Pastor, Chácara Resgate e convênio com a Conseg, dizendo ser extremamente importante esses projetos oriundos do Executivo. Elogiou a polícia e falou sobre a presença de mais policiais, dizendo que o secretário de Segurança Pública prometeu mais 20 policiais e disse que esse auxílio a essas instituições são de extremo valor. Edmar comentou sobre a importância desses convênios, falou da vinda de mais 10 policiais que enviam da reforço aqui e acabaram ficando. Disse ainda que irá correr atrás para que esses 10 viram 20. Comentou da preocupação da população no que diz respeito à segurança. E dizendo ainda que o Executivo está empenhado na questão desses convênios. Ernesto disse que foram 62 projetos que o Executivo enviou a essa Casa de Leis e que eles, da administração, muitas vezes tentam macular a imagem do Poder Legislativo, dizendo que votamos contra tudo. Deu exemplo do secretário Ricardo, que disse para ele que ele vota tudo contra. 51 projetos votou favorável, 6 contrário e 5 absteve. É lógico que não votaria para reduzir a taxa mínima de água, redução do repasse da Prefeitura para fins, para transformar em bolsas universitárias. Não vai votar votar em projetos dessa maneira que vem em desencontro com a população. Tenha consciência tranquila. Aquilo que for de bom para a sociedade, votará favorável. Agora não podemos aceitar que aqueles malandros do Executivo muitas vezes tentam macular aqui o Poder Legislativo, passando em verdade para a sociedade. A seguir, a vereadora Jeane fez um requerimento verbal para que a senhora Valduzzi pudesse usar a tribuna.
Na sequência, a mesma parabenizou os vereadores pelas matérias importantes para o município, convidou todos para a restauração familiar nos dias 16 a 18 de maio de 2014, na quadra da praia, às 19 horas. E pediu ajuda na divulgação, bem como financeiramente, pois os gastos são muito altos, e agradeceu pela oportunidade. Discussão única. Peraí. Discussão única do decreto de título cidadão mineirense, de autoria da presidente. E em seguida passou a presidência ao vice para que fizesse a defesa. E após, não havendo discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Discussão do decreto legislativo, de autoria da Beatriz Carvalho Borges Delben, que concede título cidadão mineirense ao senhor Muriel Félix de Araújo e determina outros decretos. O presidente fez a leitura do referido decreto e em seguida passou a presidência ao vice para que fizesse a defesa. E após, não havendo discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Discussão única do decreto 17, de autoria da vereadora Flávia, que concede título cidadão mineirense ao senhor Mauro César de Alcântara Barbosa. Foi feita a leitura do decreto e sua autora fez a defesa e sem discussão foi aprovado por unanimidade. Discussão única do decreto 18, de autoria da vereadora Flávia, que concede título cidadão mineirense ao senhor Pedro Severino Menezes, alemão. Foi feita a leitura do decreto e a autora fez a defesa. E sem discussão foi aprovado por unanimidade. Discussão única do decreto 19, de autoria do vereador Edmar, que concede título cidadão mineirense ao senhor Joaquim Fernando Souza. A presidente fez a leitura do decreto e seu autor defendeu. E sem discussão foi aprovado por unanimidade. Decreto 20, de autoria da vereadora Jeane, concede título à senhora Letícia de Santana Darelli Leão. Foi feita a leitura e a autora defendeu e sem discussão aprovado por unanimidade. Decreto 21, de autoria da vereadora Jeane, concede título ao senhor Raimundo Barbosa Fernandes. Foi feita a leitura e a autora defendeu e sem discussão aprovado por unanimidade. Decreto 22, também de autoria da vereadora Jeane, que concede título ao senhor Eumano Campos Bueno. Também foi feita a leitura e a autora defendeu e após, sem discussão, aprovado por unanimidade. Decreto 23, também de autoria da vereadora Jeane, concede título ao senhor Rubens Pereira de Almeida Júnior. E sem discussão, aprovado por unanimidade. Discussão única do decreto legislativo 24, da vereadora Jeane, que concede título de cidadão mineirense ao senhor Divino Francisco de Paula. Esse projeto não votado, desculpa, esse não precisava de lei. A seguir, o vereador Adão pediu que fizesse sessão extraordinária para que fosse aprovado em segunda votação os projetos executivos 18, 19 e 21. Pedido que foi aprovado. Não havendo mais a tratar, a presidente declarou encerrada a sessão às 18h20 e convocou para outras 5 de maio, às 16 horas, neste plenário, e sessão essa para em seguida para apreciação dos projetos executivos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mineiros, em 11 de abril de 2014. Encerrada a leitura da ata, passaremos agora à discussão da ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. A ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. Boa tarde a todos do plenário.
Projeto de Lei número 26 de 2014, que institui o Dia de Valorização dos Conselheiros Tutelares no calendário oficial de Mineiros e dá outras providências, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Projeto de Decreto Legislativo número 27 de 2014, que concede a comenda Medalha Raul Brandão de Castro ao Centro Universitário de Mineiros Unifimes e dá outras providências, de autoria do vereador Washington Luiz. Projeto de Decreto Legislativo número 28 de 2014, concede concede a comenda Medalha Raul Brandão de Castro à professora Ita de Fátima Silva Assis, reitora do Centro Universitário de Mineiros Unifimes e dá outras providências, de autoria do vereador Washington Luiz. Projeto de Decreto Legislativo número 29 de 2014, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão mineirense e dá outras providências, de autoria do vereador Washington Luiz. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2014, dispõe sobre a concessão de título de cidadão mineirense e dá outras providências, de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 205 de 2014, requer que seja concluído o restante do asfalto da Avenida Princesa Isabel, no setor Nossa Senhora Aparecida, de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 216 de 2014, requer retirada de entulhos diversos do setor Leontino, divisa com Solar Betel, de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 200 de 2014, requer que institua a lei da campanha pública Torcida Premiada, de autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 202 de 2014, requer a limpeza dos terrenos na Avenida Princesa Isabel, de autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 206 de 2014, requer alterações na carga horária, cargos, gratificações adicionais e aumento na quantidade de monitoras das creches CEMEI, Centro Municipal de Ensino Infantil, de autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 201 de 2014, requer ao prefeito municipal a doação de uma área para o Centro de Convivência para Idosos, de autoria da vereadora Jeane. Requerimento número 203 de 2014, requer que a Câmara de Vereadores redija um documento ao excelentíssimo governador de Goiás, senhor Marconi Perillo, de autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 204 de 2014, requer que o Poder Executivo Municipal forneça internet para estudos gratuitos aos cidadãos mineirenses, de autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 207 de 2014, requer ao secretário de Estradas e Rodagens, Érico Alves Pedriel, que se faça a recuperação das estradas da região do Monte Alto, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 209 de 2014, requer junto ao secretário de Obras e Urbanismo que se faça o calçamento na Avenida das Campinas, no setor Iores, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 224 de 2014, requer ao deputado estadual Daniel Vilela um projeto de lei que denomina GO 306 com o nome de Deodato José Martins, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 226 de 2014, requer construção de um reservatório de água no setor Jardim das Peroreiras, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 208 de 2014, requer que seja implantado atendimento odontológico na unidade de saúde João Batista Paniago, posto da 8ª Avenida, de autoria da vereadora doutora Flávia. Requerimento número 223 de 2014, requer moção de pesar aos familiares do senhor José Godofredo de Carvalho, de autoria da vereadora doutora Flávia. Requerimento número 225 de 2014, requer a sinalização com faixas de pedestres em frente à Escola Municipal Maria Aparecida Almeida Paniago, de autoria da vereadora doutora Flávia. Requerimento número 210 de 2014, requer providências urgentes para o setor Alvina Vilela Paniago, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 211 de 2014,
requer reparos na Avenida Coqueiro, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 212 de 2014, requer providências urgentes para o setor Mutirão 4, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 213 de 2014, requer providências urgentes para o setor Vilhena, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 227 de 2014, requer providências para o setor Boa Vista, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 214 de 2014, requer moção honrosa ao soldado da Polícia Militar Adjânio Alves de Oliveira, de autoria do vereador Dr. Paulo Cunha. Requerimento número 215 de 2014, requer moção de pesar à família de Jorcelina Martins Lima, conhecida Nenzinha do Miguel Costa, de autoria do vereador Fernando Costa. Requerimento número 217 de 2014, requer aparelhos de academia em praça, de autoria do vereador Renato Tutotti. Requerimento número 218 de 2014, requer restaurar a Avenida Zeca Alfaiate, de autoria do vereador Renato Tutotti. Requerimento número 219 de 2014, requer urbanização do Córrego Mineiros, de autoria do vereador Renato Tutotti. Requerimento número 220 de 2014, requer urbanização do Córrego Cambaúva, de autoria do vereador Renato Tutotti. Requerimento número 221 de 2014, requer a urbanização do Córrego Capoeira, de autoria do vereador Renato Tutotti. Requerimento número 222 de 2014, que requer bueiro na Avenida Alessandro Marquiol, de autoria do vereador Renato Tutotti. Projeto de Lei do Executivo, número 27 de 2014, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 28 de 2014, autoriza a desafetação e a destinação de imóvel público para abrigar a sede do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Ofício número 23 de 2014. Excelentíssima Senhora Doutora Beatriz Carvalho Borges Delbem, Presidente da Câmara Municipal de Mineiros. Senhora Presidenta, dirigimos-nos respeitosamente a Vossa Senhoria para impedir que interceda junto ao Executivo Municipal no sentido de viabilizar a aquisição da área em frente ao Campus 1, da FIMES. Pleito este necessário à consolidação do Centro Universitário de Mineiros, Unifimes, e a criação futura da Universidade de Mineiros. A comunidade acadêmica da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, certa de poder contar com a vossa valiosa intervenção para este pleito, coloca-se ao vosso inteiro dispor. Atenciosamente, Nilvan Domingos Barbosa, pró-reitor de Administração e Planejamento da Unifimes, e Ita de Fátima Silva Assis, diretora-geral da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, FIME. Ofício número 96 de 2014. Excelentíssima Senhora Vereadora Beatriz Carvalho Borges Delbem, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssima Presidente, em resposta aos ofícios número 33, 36 e 40 de 2014, informamos que venho, através deste, informar que os projetos de lei número 3, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 32 e 35, todos do ano de 2013 e de autoria do Poder Legislativo, não foram sancionados pelo Poder Executivo. Destaca-se os projetos 28, 29 e 31 de 2013, de autoria do Poder Legislativo,
foram vetados pelo Poder Executivo, os quais foram aprovados por esta Casa de Lei. O projeto de lei 32 de 2013 foi promulgado pelo Poder Legislativo através da Lei nº 1638 de 2013. Já a mensagem de veto 1 de 2014, que fora rejeitada, de igual sorte não foi promulgada pelo Poder Executivo. Encaminhamos a consequência de numeração números 1671 a 1678 para a promulgação dos projetos acima descritos por parte desta Casa de Lei. Atenciosamente, Rodrigo Barbosa de Oliveira, assessor de gabinete. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Senhora presidente, eu gostaria do teor desses projetos que não foram sancionados pelo prefeito e Vossa Excelência sancionou. Nós precisamos ter conhecimento maior. Em resposta, né, a esses ofícios, né, comunico aos senhores que eles já foram sancionados. O projeto número 3, de autoria do vereador Marcelo do Vale, que diz, ao emenda, proteção da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, garantindo o direito de agilidade nos processos administrativos. Foi promulgado dia 29 de 4 de 2014, passando a ser lei de número 1671/2014. O outro projeto promulgado também, de autoria do vereador Marcelo do Vale, o número 11 de 2013, estabelece a obrigatoriedade dos organizadores de eventos de entretenimento beneficiados com recursos financeiros da municipalidade inserir na programação a apresentação de artistas locais. Também foi promulgado pela presidente dessa Casa de Leis, o projeto a lei passa a vigorar, número 1672/2014. Outro projeto de minha autoria, que dá nome a Logradouro Público, Avenida 5, para Avenida Mário Martins de Oliveira. Projeto de lei número 1673/2014. Outro projeto de lei número 16, também que se dirige no ofício de autoria do vereador José Sávio, que dá nome a Logradouro Público Pedro Malaquias. A lei está promulgada, número 1674/2014. Outro projeto de lei, número 18, do vereador José Sávio, reserva 1% da capacidade de lotação do estádio Odilon Flores para os deficientes físicos, auditivos, visuais, motores e mentais. Também já está promulgado a lei número 1675/2014. Projeto de lei também de autoria da vereadora doutora Jeane, projeto de lei número 23, que determina a futura unidade de pronto atendimento UPA receba o nome do pai da medicina, Dr. Francisco Filgueira Júnior. Também a lei já está em vigor, número 1676/2014. Outro projeto de lei, número 25, do vereador Marcelo do Vale, que estabelece a aquisição de livros para o abastecimento da Biblioteca Pública Municipal. Deverá um montante de 10% de livros em formatos acessíveis para benefícios de pessoas com deficiência visual. Projeto de lei sancionado 1677. Outro projeto de lei, número 35, do vereador Washington Luiz, que dispõe sobre o tombamento da nascente perpétua do Córrego Mineiros, Luiz Antônio de Carvalho, e nascente magnífica do Córrego Mineiros, Joaquim Teodoro Martins. Também lei promulgada com o número 1678/2014. Também, esse aqui foi um dos vetos, né, do vereador José Sávio, número 8 de 2013, inserir no calendário da festividade de Mineiros a festa do encontro dos amigos do Mineirinhos, também foi sancionada pelo número promulgada, né, 1666/2014. Teve o veto parcial, rejeitado pelo Legislativo em sessão ordinária, com uma votação no dia 28/2, e segunda votação, 10/4, porém, promulgada, né, por essa Casa de Lei. Esses são os projetos em resposta àqueles ofícios. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. Em resposta ao outro ofício aqui, pedindo, né, convocação aos secretários, alguns secretários municipais para esclarecimento. Então, a Secretaria de Saúde mandou um ofício informando que dia 12 estará aqui no plenário para esclarecer algo que os senhores, nossos vereadores, queiram
discutir. Outro esclarecimento aos senhores é em relação ao requerimento do vereador Paulo Cunha e Edmar Andrade, que é o projeto lá da Nilcom. Também a gente não foi recebido, né? Só informando aos senhores. Esse é o que tinha para hoje. Questão de ordem, senhora presidente. O que a senhora falou referente a Nilcom? Eu me desconcentrei, não entendi. Que não nos foi enviado a cópia do projeto. Eles não enviaram para a Casa Legislativa. A cópia do contrato não foi enviado para nós. Mas ele mandou um ofício informando? Mandei um ofício, não, o prefeito mandou um ofício enviando que não vai mandar a cópia? Não, não mandou nada. Não respondeu. Não respondeu o ofício. Aí aqui eu tenho um ofício da secretaria falando que venho por meio desse, né, memorando, informar que conforme os requerimentos dos vereadores, Paula de Vínculo da Cunha e Edmar Andrade, aprovado em sessão ordinária, foi encaminhado ao prefeito Agenor Rodrigues Rezende, o ofício número 34 de 2014, que solicita a cópia dos contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Mineiros e a prestadora de serviços Nilcom. Depois, lá embaixo, eu não vou ler tudo aqui, o referido ofício foi recebido pela Assessoria Especial de Gabinete do senhora Ambrosino, está assinado por ela no dia 10/4, às 14h50. No ofício foi citado o prazo de 48 horas para fornecimento das cópias do Poder Legislativo. Vale lembrar que até agora nós não tivemos resposta. Informo aos senhores vereadores que... isso aqui eu já falei. Havendo matérias... Senhora presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra referente a essas leis que Vossa Excelência sancionou e outras matérias que podem ser pertinentes aí ao nosso município. Passo a palavra ao vereador Ernesto pelo prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, assistentes. Senhora presidente, senhores vereadores, eu faço aqui o uso da palavra, preocupado, Edmar, com essa situação, esse impasse que está tendo do Executivo com a nossa sociedade. Quando eu digo nossa sociedade, Paulo, é porque nós, vereadores, aqui representamos a sociedade e percebe claramente que o prefeito, vereador Renato, não sei realmente o que ele está pensando. Não sei se ele está numa condição física, muitas vezes, apta a administrar aí nosso município. Ele tem aqui, vereador Dr. Paulo, Marcelo, criticado de uma maneira, quem sabe até vulgar, aí o Poder Legislativo. Falando, Marcelo Timo, da confiança, vamos dizer assim, ou da credibilidade, melhor dizendo, do Poder Legislativo. Quando você vê aqui, ele mostra, parece até que mostra, vereador Washington, quando ele não sanciona as leis, parece que mostra uma falta de vontade, uma incapacidade para o trabalho. Quando eu vejo aqui, senhores, onde ele ataca aí a nossa sociedade de maneira doída, vamos dizer assim. Ele tem prejudicado de maneira acentuada, Renato, a nossa sociedade. Quando eles não sabem, quando o Poder Executivo não sabe discutir uma lei, não sabe interpretar uma lei, quando eles dizem de uma lei, Paulo, essas leis dos mototaxistas, isso é uma vergonha, Beatriz, para o Poder Legislativo, é uma vergonha quando eles tentam, de maneira aí covarde, atacar aqueles pais de família que ficam trabalhando, aquelas pessoas que têm que buscar ali o alimento, Gerva, para os filhos deles. Agora, um sujeito daquele, Renato, que é do meu partido, que eu votei, mas que em todos os 4 cantos da cidade aí, a sociedade não aprova, não está aprovando, Gerva. Não adianta nós aqui tampar, Adão,
o Sol Campineira, a sociedade não aceita. A sociedade não está aceitando e o Poder Legislativo tem que tomar providência. Quando ele aqui subestima a capacidade do Poder Legislativo, dizendo dos seus membros, dizendo da credibilidade, eu sugiro a ele que possa, quem sabe, ele com alguma dificuldade, teve alguns transtornos da sua saúde, que ele venha a fazer, quem sabe aí, alguns exames, para que a nossa sociedade fique aí, Paulo, assegurada. Quando ele persegue, quando ele mostra o coronelismo dele, aí, com a nossa sociedade, nós aqui, o Poder Legislativo precisa de reagir. Nós não podemos deixar com que, Flávio, ele atinja aí a sociedade. E os vereadores aqui, que é realmente o pilar da administração, é nós que aprovamos os recursos, é nós que somos os responsáveis, é nós que fomos para a rua, muito junto com ele, pedir votos, defender, e agora a sociedade ficar aí desassistida. É a prova disso, Beatriz, esse tanto de leis que Vossa Excelência é preciso aqui de sancionar. Mostra o desinteresse, mostra o despreparo. Quando o Ricardo fala para a minha assessoria até, que não já tem jeito mais de conversar com ele, que uma lei, que um regulamento, o regulamento do prefeito com essas questões, uma lei, um regulamento de 97, que ele fala que precisa de poder legislativo, que ele não respeita a lei, não está respeitando o presidente. E eu quero que a senhora aqui faça um requerimento, inclusive a Vossa Excelência, pedindo para que a assessoria jurídica dessa casa faça um estudo e mostre aos vereadores, mostre ao executivo o tanto que eles estão equivocados. Nós precisamos disso. O Poder Legislativo, Beatriz, precisa de dar uma resposta à sociedade dessas questões que eles aí estão fazendo. Estão inventando muitas vezes. Infelizmente, Paulo, eu não gostaria, eu queria que Mineiros estivesse sendo bem administrada, não estivesse uma cidade feia, uma cidade suja, tá? Precisa de ter um trabalho, precisa de realmente de fazer com que os recursos da nossa sociedade, os recursos arrecadados aqui, que realmente sejam bem aplicados. Não sabemos, não sei se ele tem caixa, me disse que já tem um caixa aí muito bom e que ele poderia estar fazendo isso aí, mas, infelizmente, o que está respondendo melhorzinho é a Secretaria da Saúde, Geva. É o que está respondendo aí a nossa sociedade. Os outros segmentos é todos críticos. É crítico, a nossa cidade está feia, está desassistida, parece que não temos aqui um chefe do executivo, está jogada, está aí o exemplo de coisas simples aí que poderia ser sancionada, desvalorizando, tentando aí, querendo macular aqui o Poder Legislativo. E se os vereadores assim aceitar, vereador Arradão, nós aí sim, a sociedade vai desacreditar em nós. Portanto, senhora presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, como chefe desse poder, tomasse as medidas necessárias para que a nossa sociedade não venha aí sofrer tantas perseguições como está sofrendo. É um absurdo quando aqueles pais de família, está lá uma dona de casa que muitas vezes nas horas vagas vai lá vender uma lingerie, uma coisa assim, e eles tomam lá tudo, os material dela. É um absurdo pressionar os vendedores de espetinho, é um absurdo, é um cara, vamos dizer assim, que não tem coração, Edmar, que está lá do bom e do melhor, a sociedade, os seus funcionários, os comissionados ali, aqueles que estão ali arrodeados, estão do bom e do melhor, e a sociedade aqui só levando fumo. Nós não podemos aceitar isso. Eu peço ao Poder Legislativo que tome a providência e que realmente faça com que o Poder Legislativo realmente tenha aí a força que aqui podemos ter. Portanto, senhora presidente, gostaria que não quietassem, que buscasse aí realmente os direitos da nossa sociedade, que nós não podemos aceitar aqui esse rapaz, que eu posso assim até dizer, que é filhote aí da ditadura, que veio lá de trás, vereadora Fraga, que fica aí ditando a regra, desrespeitando aí o Poder Legislativo. Infelizmente, deve ser ele. Antes de 82, ele pertencia aí ao esquema ditatorial.
ele veio quando então o Roldão veio afiliar no PMDB, que ele tentou, pensamos que tinha recuperado, mas infelizmente tem pessoas, senhora presidente, que não tem recuperação, e assim eu tenho visto essas qualidades do atual gestor de nosso município. Só avisando aos senhores que será a última sessão que vamos conceder a palavra antes das comissões. Passo a palavra ao vereador José Sá. Existe sim, segundo o regimento interno, as palavras são depois da reunião das comissões. Está previsto, mas vamos dar sequência, passo a palavra ao vereador José Sá. O plenário, só informar a Vossa Excelência que o plenário é soberano. Nesse caso, fará aí um requerimento, né, será apreciado pelos pares, para que essa matéria possa ser aí melhor, quem sabe, discutida democraticamente. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar de uma forma especial a todos que se encontram aqui no plenário. A nossa indignação também vem aí de encontro com o chefe maior do Poder Executivo. Eu vejo aí que são ações que vêm aí atrapalhando muito a nossa comunidade. Eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais, tenho acompanhado pelas pessoas, e realmente a gente vê aí a indignação de todos os setores da nossa comunidade. Mas eu quero aí chamar a atenção das pessoas mais humildes que o Poder Executivo está perseguindo. Durante um mês aí, eles tiveram a capacidade, doutor Paulo, de cortar a água aí daquelas pessoas mais carentes que moram ali na beira da BR-364. Eu acho que isso é um absurdo, isso é uma verdadeira covardia, onde aí tem pessoas que arrecadam milhões e milhões para o nosso município, até para o nosso estado, e a prefeitura aí faz vista grossa com essas pessoas, e de outro lado, fica perseguindo as pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes do nosso município. Veja aí que as perseguições se andam por toda a nossa cidade. Vi aí a indignação do vereador Tio Marcelo, onde a prefeitura cortou a energia elétrica do MEC. Há mais de 20 anos, o Poder Executivo pagava a energia do MEC. E hoje, com mais de 400 crianças, adolescentes, trabalhando, tentando aí virar profissionais do esporte, o prefeito vai lá e tem a coragem de cortar a energia do MEC, do estádio Odilon Flores. Eu fico aí envergonhado, indignado de ver essa prefeitura, esse gestor, ter capacidade de fazer uma maldade tão grande dessa. No mesmo assunto, pega o Centro Esportivo Antônio Carlos Paniago, onde a vida inteira as entidades da nossa cidade, as instituições, até religiosas, ganhava aquele espaço ali para fazer ali futebol, fazer atividades esportivas, hoje é pagado. E o que mais contraria, o secretário dos esportes não vai lá nem para abrir, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para colocar ali um funcionário para ir lá abrir o centro esportivo para as pessoas jogar, Paulo. E é cobrado. Antigamente estava para as pessoas que estavam em recuperação, para as pessoas de igreja, enfim, para as pessoas que realmente precisavam do centro esportivo. Hoje, além de cobrar um valor por horário, ainda tem que estar insistindo para o responsável do Poder Executivo, para o funcionário público ir lá abrir para as pessoas ter acesso lá no centro esportivo. De forma que a nossa indignação vem aí de encontro com as reclamações do povo da nossa cidade. São tantas as reclamações em todos os segmentos que a gente anda. Eu sou produtor rural, ando na zona rural,
onde a gente encontra as pessoas, Edmar Andrade. As reclamações estão acentuadas, está reclamando das estradas, está reclamando que só está arrumando as estradas da família dele. Isso nos indigna muito. Isso realmente deixa a gente assim, muito contrariado. Veja bem, o Agenor chegou na prefeitura com o apoio da maioria da população, com o nosso apoio. Nós acreditávamos que essa seria realmente aí o governo da transformação. Infelizmente não é. Se vocês quiserem ter mais conhecimento, vai ali na feira municipal para vocês verem as perseguições que andam com aquelas pessoas, com aquelas prometendo todos os dias que realmente vai fazer a feira e nunca se faz essa feira. Então, eu quero encerrar minhas palavras dizendo que a contrariedade da nossa comunidade é de todos os setores na zona rural, na zona urbana, dos comerciantes que estão aí sendo muito agressivos com os comerciantes, de forma que nós não podemos ficar calados. Eu vejo que o Poder Legislativo está na hora mesmo de reagir, exigir que cumpra aí com suas promessas de campanha, exigir que cumpra aí com as pessoas o que foi dito aí, que realmente faria aí uma administração voltada para o povo, voltada principalmente para as pessoas que mais precisam. De forma que, para encerrar minhas palavras, é outra indignação nossa ver aqui. Somos autor de 3 projetos do Legislativo, autoria nossa. O prefeito não sancionou nenhum. Será que isso não é perseguição? Ou será que é preguiça ou falta de boa vontade? Eu vejo que são projetos importantes. Esse projeto aí, que dá 1% das vagas para o MEC, para as pessoas deficientes. Esse outro, que dá o nome do logador público, de Pedro Malaquias. E esse outro aí da Festa do Mineirinho. Eu vejo que realmente ele não está aí interessado a sancionar as matérias do Poder Legislativo. E isso nos contraria muito. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Dr. Paulo. Senhora presidente, doutora Beatriz, nobres colegas vereadores, vereadoras. Há poucos instantes, o colega José Sávio pronunciou aqui ao chefe maior do município. José Sávio, quando um líder que se diz que é prefeito de uma cidade começa a desrespeitar o povo e a Câmara, aos vereadores que foram eleitos constitucionalmente, ele passa a perder este título de chefe maior. Perde este título porque está indo contra as prerrogativas da lei e dos bons costumes. Bons costumes por quê, nobres vereadores? Porque quando um vereador eleito constitucionalmente para representar o povo, como eu e o vereador Edmar Andrade, justificando por que fomos eleitos, pedimos para que mandasse o contrato, num prazo de 48 horas, o contrato da Nilcom, que está fazendo esse trabalho porcaria, diga-se de passagem, na limpeza da nossa cidade. Uma cidade suja, fedida, descuidada, desmoralizada. Porque o senhor prefeito não tem a capacidade de manter essa cidade limpa. Não tem administração e não tem pulso administrativo.
E ainda, Ernesto Vilela, em cima dos mototáxis, em cima dos fabricadores de espetim, que ordeiramente trabalham, e há um boato que agora passará a atuar no salão de beleza, exigindo que esse povo cumpra a lei. Mas o prefeito não cumpre a lei com o povo. Eu disse isso na emissora e vou provar. Pela lei, o senhor prefeito Agenor Rezende definitivamente pode deixar esta cidade suja e bagunçada como está. Portanto, o senhor prefeito não está cumprindo a lei. Pela lei, o senhor prefeito não pode deixar o povo beber água suja e contaminada. Tem as medidas paliativas que poderiam ser tomadas e não estão tomando. Portanto, o prefeito não está cumprindo com a lei. Com a lei, não poderia ter deixado o hospital municipal sem raio-x. O povo aí a Deus dará. Portanto, o senhor prefeito não cumpre a lei. E quem não cumpre a lei, não tem moral para exigir que seu povo também cumpra a lei dessa aula. Não tem. O prefeito não está cumprindo com a lei. Agora, eu quero falar para vocês. Descumpriu a lei também para com os professores, Ernesto. Marcelo do Vale, Washington, não deu o aumento adequado para os professores. Hoje teve uma professora que veio conversar comigo. Então não está cumprindo a lei. E quem não cumpre a lei, não pode exigir que nenhum cidadão cumpra a lei para consigo. O que eu quero dizer, quando você pede essa casa, estamos pedindo constitucionalmente. Está na lei federal desse país. Nós estamos pedindo para ele que mande os contratos aqui. Então, ele não está definitivamente agredindo só o povo de Mineiros. Ele não está agredindo aos vereadores, a essa Câmara, doutora Beatriz. Ele está agredindo a Constituição Federal. E isso cabe providências. Senhora presidente, doutora Beatriz, eu já sou vereador pelo 3º mandato, Ernesto 5 mandatos, Zé Sávio 3º, doutor Silvio 3º, doutora Flávio 2º, e eu nunca vi, na história política de Mineiros, nunca vi um presidente sancionar tantas leis porque o prefeito foi omisso. Omissão de trabalho, omissão de respeito, omissão de constitucionalidade, omissão por tudo. Mas eu quero dizer mais aos senhores, há boatos por aí, não podemos provar porque não manda nada para a Câmara. Há um boato por aí que o senhor prefeito tem 14 milhões a 16 milhões em caixa. E o povo de Mineiros não quer saber disso, não. O povo que é prefeito, que trabalha 4 anos, não é 2 anos, não, para fazer politicagem, da casa, da isso e daquilo, o povo é esperto, vai pegar as casas, vai votar contra. O povo não quer saber disso. Nós temos vereadores que devem começar a falar isso, dioturnamente, que o povo quer prefeito que trabalha 4 anos e não é 2, não. Portanto, já pedimos democraticamente, respeitosamente, constitucionalmente, dentro da lei, que o prefeito mande os contratos e não mandou. Obviamente, espero que essa casa, senhora presidente, entre na lei, vai no Ministério Público ou no Tribunal de Contas para que esses contratos estejam aqui. E o que a sociedade não vai pensar disso? Para os vereadores que são fiscais legítimos do povo, para ter os contratos, precisam ir à justiça. Mas, finalizando as minhas palavras, eu
amanhã entrarei com um requerimento baseado na Constituição Federal deste país, que o prefeito mande para essa Câmara todas as contas bancárias com o seu saldo. Todas, sem exceção. E a partir da manhã, já vamos ligar junto ao Tribunal de Contas do município e dizer das nossas dificuldades e pedir a assessoria do tribunal para que repasse esses contratos para nós dentro da constitucionalidade. Eu só quero encerrar as minhas palavras, que é lamentável que o prefeito toma uma atitude anticonstitucional, não está cumprindo com a Constituição. Isso é sério e a Câmara tem que repensar. Senhores vereadores, temos que repensar a atitude que esse poder tem que tomar em relação a essa inconstitucionalidade. Estão ferindo a lei. E se nós conviver com isso e aceitar, somos cúmplices de não cumprir a lei. Portanto, temos que peço uma reunião dos nobres colegas vereadores para que possamos tomar uma atitude unânime e respeitosa, porque respeito o prefeito não está tendo com essa casa. Eu já sou antigo na política, eu já sei o que está querendo acontecer. O senhor prefeito, com certeza, da agora para frente, vai querer governar às custas de decreto. Escutem só, eu tenho experiência política. Vai ver se não vai ter isso, porque através do decreto fica muito mais fácil para ocultar as coisas. Não estou falando nada de que o prefeito está errado, não, eu só quero clareza. Quanto custou isso? Quanto custou isso? Porque o povo cobra da gente. Senhora presidente, a senhora pode ter certeza que se aqui em Mineiros tivesse um Guinness Book, a senhora estaria em primeiro lugar. Porque em toda a história de Mineiros, uma presidente ou um presidente nunca assinou tanto projeto de lei por omissão do prefeito. Muito obrigado. Só lembrando aos senhores, antes de passar a palavra ao próximo inscrito, que amanhã nós teremos, né, o curso no Tribunal de Contas, na cidade de Jataí, às 8 horas. Eu acredito que todos os senhores já fizeram as inscrições, né, as pessoas que vão sair. E passo a presidência ao vice-presidente vereador Adão, para que eu possa me ausentar por alguns instantes. Assumo a presidência. Convido o vereador Marcelo do Vale para que faça uso da tribuna. Peço permissão para usar a palavra no assento. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, o José, o Sidney, representando o jornalista Eldorado, o Tiago. Aqui vem a mesma contrariedade, mas aqui vi vereador Ernesto, vereador José Sá, vereador Paulo, falar da indignação quando o chefe do executivo trata as pessoas que mais precisam, os mais necessitados. Mas imagina, se ele não está respeitando o poder legislativo que foi conferido, teve votos igual o chefe do executivo, e aqui falo que quem tem a caneta, que quem foi eleito para administrar é o prefeito, e realmente a Agenor foi eleito pelo povo, por uma maioria popular. E quando me elegeu o Paulo, elegeu outros vereadores que eram oposição, foi eleito para ser oposição, para fiscalizar. Então isso é a democracia. O povo queria mudança, elegeu a Agenor, o povo queria vereadores para fazer oposição, para fiscalizar, elegeu a gente. Então isso é a democracia. Mas aqui, quando eles respeitam o poder legislativo, é que não está percebendo a independência dos poderes e ainda mais afrontando a harmonia dos poderes. Porque a política, a nossa sessão municipal se encontra só daqui 2 anos e alguns meses. Então ainda tem muito tempo. A gente não... Até pegar o gancho do Dr. Paulo, quando ele falou de prefeito de 4 anos, a gente não precisa de prefeito de 2 anos, precisa de um prefeito, um gestor de 4 anos, que preocupa com os anseios populares durante todo o mandato. E quando ele aqui afronta o poder legislativo... Eu vou aqui a pergunta para todos que estão aqui e a todos que assistem. Por que Jataí? Por que Rio Verde?
são cidades limpas, mesmo em época de chuva. E por que Mineiros não? Está aí a nossa indagação. Então, quando ele não promulga projetos de lei de autoria do Legislativo. Olha, a autoria minha teve incentivando os artistas locais, todos os eventos que tiverem contribuição da municipalidade. Isso é uma forma de incentivo aos artistas da terra. Livros para deficientes visuais na Biblioteca Municipal, do vereador José Sávio, da Rua Pedro Malaquias, do Mineirinho, projeto do Estádio Odilon Flores, da Beatriz, da Rua Mário Martins. Quando ele não promulga essas leis, na história, um primeiro mandato, mas vi vereadores, conversei com vários vereadores, eu nunca vi isso na história política. Então, isso é afrontar o Poder Legislativo, está mostrando que o Poder Executivo não preocupa com o Poder Legislativo. Isso aqui, se a gente não agir, não conversar, não buscar diálogo, apesar que todo mundo fala que diálogo lá não existe, mas tem de mudar. Se fosse com o vereador Marcelo do Vale, ou com os vereadores da oposição, até eu entender. Mesmo não concordando, e entender que a oposição mas aqui ele está afrontando o Poder Legislativo. Se a gente não tomar cuidado, o Poder Legislativo vai ao buraco. Aqui, ele afronta o Poder Legislativo por causa de política, porque aqui nós sabemos que somos bobos, tem potenciais pré-candidatos à sucessão municipal. Tem o Solidariedade com a doutora Flávia, que é pré-candidata a prefeita, potencial candidata. Tem o PSDB com o doutor Paulo, com o doutor Silvio, que são potenciais candidatos. Tem o PMDB com concorrente, possível concorrente dele, o vereador Ernesto, o vereador José Sávio. Então, aqui existe muito PT, o tio Marcelo, o pré-candidato. O doutor Ivânio, o tio Marcelo, que também é um pré-candidato aí, ouve nas ruas, é nessa eleição, né, tio? Mas preocupa isso. Então, será que ele está levando o lado político? O lado político daqui um ano, faltando um ano para as convenções, a gente vai pensar, mas enquanto a gente tem que cuidar da cidade. O tio Marcelo fazendo um outro trabalho social, escolinha de base. Nunca, todo mundo falava em base de iniciação esportiva mineira, e agora ele, os Gils, conseguiram colocar o projeto, vai lá, uma coisa que realmente não é obrigação do município, pagar a energia de estado, coisa estadual, mas há 20 anos se tornou tradição, costumeiro o município pagar, deixar cortar energia, deixar várias crianças ali, não sei quantas crianças tem no projeto, mas ali você vai contar as crianças, vem por trás da criança, os pais, os irmãos, então toda a família, todo um círculo familiar está envolvido no projeto. Você vê o trem vai por água abaixo, quando cortam energia, acabam a energia do estádio. Agora, junto aos educadores, os professores, veio uma história que eu nunca vi falar. O Estatuto do Servidor Público, o que disciplina as condições do servidor público? É o Estatuto, é uma lei. Ele fez um decreto para regulamentar artigo do Estatuto que confere ali as ordens do servidor público. Por exemplo, professor. Tem o curso do Senfor. O Senfor, quem que é a autoridade máxima de educação no país? O Ministério da Educação. O Senfor é reconhecido pelo Ministério da Educação. Professores faziam o curso de 720 horas. Ele é curso online. Todo o Sintego estava fazendo pelo Sintego. Entrava com pedido de seus direitos adquiridos, com as suas gratificações, incorporava ali, tanto que era gratificação horizontal ou vertical. Está sempre encaminhando, dando certo. E agora vem com um decreto, falando que se for online, totalmente online, só 20% ou 30%. Já está sobrepondo ao Ministério da Educação. Então, a contrariedade vem, a sociedade, todo mundo falando, e a sociedade reclamando. Aí hoje eu mesmo estive em 2 locais aí, já falaram os vereadores, o que estão fazendo? Seu vereador, uma parte aqui, essa colocação muito interessante, que como servidora pública efetiva, eu também tenho sido cobrada a respeito desse decreto, passei por assessores jurídicos, algo muito preocupante, não só no que diz respeito ao reconhecimento desses cursos, mas outras coisas, como o incentivo profissional dos cursos, que era de 1998 para cá, houve uma redução nesse prazo para a data do concurso, e conversando com entendidos com a assessoria jurídica, acharam aí que houve uma alteração e não uma regulamentação. E quando há alteração, isso não pode ser, não pode acontecer sem o consenso dos vereadores. É preciso aprofundarmos nessa questão aí desses decretos, porque pode estar tendo alguma falha e pode estar indo contra a legalidade da coisa. Então, vamos ficar atentos nisso mesmo. Era o que eu tinha obrigado pela parte. Finalizando, meu tempo, presidente, já
encerrou, mas ó, a doutora Flávia ainda reforça esse anseio. Lá o executivo já está até legislando. Ele está passando tanto por cima que esse decreto legislou. Pegou, alterou um artigo através do decreto, legislou, e o legislativo aqui dormindo. Aí depois a gente vai em rádio e fala que o vereador está fazendo politicagem, mas a história política, a história do coronelismo instalou e parece que agora quer fincar raízes. Não quer que a gente discute, não. O coronel ficou em Mineiro e não quer soltar o cabresto, não quer soltar a rédea, não. Com as inscrições, vereador Washington Luiz. Tirou? Tio Marcelo. Boa tarde, colegas. Confesso que eu estou aqui há 1 hora morrendo de febre, 38,5. E como entrou esse assunto, eu ainda não fui embora, porque eu queria também. E eu fiquei em 5º na inscrição. Carrego também, hoje, com muita preocupação, o que está acontecendo com o nosso poder aqui legislativo. Muitas das palavras ditas concordo aqui, concordo mesmo. Quando me chegaram 10 horas da noite, dizendo que aqui no estádio tem 10 crianças de fora, dormindo ali, que eles não tinham luz para dormir, eu fiquei indignado, até postei no grupo, e fui conversar, graças a Deus consegui resolver essa parte, até amanhã que eu tenho uma reunião com ele, para saber o porquê. Se é normativa da prefeitura ou se é perseguição com alguém que pessoa nem faço como vereador. A minha vida histórica foi assim, trabalho com os projetos sociais e esportivos. Então eu carrego muito preocupação esse mesmo. Essas crianças, são 400 crianças, não são profissionais igual as pessoas pensam. É um trabalho social, onde tem escolinha, tem boletim, todo mês tem que conferir boletim, criança que não vai na aula não treina. E não é nem organizado por mim, não. Eu só ajudo eles, entendeu? Então não tem. Então eu percebo às vezes que pode ser realmente. Amanhã eu vou saber. Se eu não sou bobo, não nasci ontem. Se eu perceber que é perseguição nas coisas que a gente trabalha, já passo a ser oposição a partir de agora, radical. Porque do jeito que chumbo vem, a gente tem que devolver. E eu estou preocupado e amanhã é a reunião. Não tendo mais vereadores inscritos, suspenda a presente sessão. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o tio Marcelo. Eu vi as suas manifestações lá nas redes sociais e até conversei com você a semana passada, você até me deu uma carona, e depois disso a gente não se falou mais. Continua cortada ainda a energia lá das instalações do MEC? Não, no dia às 10 da noite ficou cortado, a gente correu uma vela, lampião, para eles dormirem. Aí no outro dia o prefeito infelizmente não estava aqui, era aquele dia de campo de manhã, né? E eu marquei a reunião à tarde, não consegui falar com o prefeito, e o Luiz Antônio me atendeu agora muito bem, com o Jailson e o Fabinho, e religaram a luz até que fosse possível essa reunião. Aí eu fui para São Paulo, cheguei agora à tarde aqui, não tive oportunidade ainda, mas a luz está religada até o prefeito definir se vai continuar pagando ou não. E tem outra coisa, Marcelo, que existe aí, que às vezes não chegou na informação até dele. Aquela quadra, ela é municipal, foi doada há muitos anos atrás, 1.000 metros quadrados para o Estado. Lei 4 vezes aprovaram aqui na Câmara, nós temos tudo, então ainda é municipal aquilo lá. Até passar para nós que eu digo, para os mineiros, o município tem a obrigação de pagar. Só não passou ainda porque o Estado ainda não devolveu os 1.000 metros quadrados para que ele faça esse repasse. Então a situação lá é essa daí hoje. Mas hoje está religada, graças a Deus. Eu espero o bom senso amanhã ou quarta nessa reunião para se resolver. Se a gente está preocupado, tem que pegar e resolver logo. Entendeu? Na minha visão é mais ou menos por aí. Agora sim, suspenda a presente sessão para que vamos para a sala de comissões. Reabrindo a sessão, não havendo quórum e nem tempo regimental, declaro encerrada a seguinte sessão e convoco todos os nobres pares para a sessão de quarta-feira, dia 7 às 16 horas, no plenário dessa Câmara Municipal.